Olá, tudo certo? Voltamos? Pois é, vamos lá dando continuidade ao nosso treinamento total, ao nosso bate-papo concurseiro sobre a Lei 8.112, resolvendo questões, né? Fazendo uma revisão, uma boa revisão da matéria. Olha só, mais uma questão, um caso hipotético, um caso hipotético. Cláudio, servidor público do Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, um servidor público federal, ausentou-se do país para missão oficial no exterior, ok? Então esse é o núcleo. O mencionado afastamento observou todos os trâmites e perdurou por 4 anos, tendo Cláudio regressado ao Brasil em 2012 assumindo suas atividades. Em 2014, Cláudio pleiteou novo afastamento para estudo no exterior, nos termos aí da Lei 8.112, o afastamento pleiteado. Bom, então o que nós temos aqui? Um caso hipotético onde Cláudio, ele primeiro se ausenta para missão no exterior, ok? E aí ele fica por 4 anos, volta em 2012 e em 2014... Cláudio já gosta de estudar, mas não gosta de estudar aqui no Brasil não, né? Ele gosta de estudar lá no exterior. Ele quer novo afastamento para estudo no exterior, ok? No primeiro ele fala que é para missão, depois ele fala que é para estudo no exterior. E aí ele ficou por 4 anos, em 2012 ele retorna, em 2014, 2 anos após, ele já quer se afastar de novo. E eu acho que ele não quer ficar aqui no Brasil não, né? Pois é. E aí, qual será a resposta? Você já organizou o pensamento, você já sabe qual o instituto abordado. Vamos para as afirmativas. Não será possível, pois somente decorrido o período de 3 anos contado do término do afastamento, do anterior afastamento, é que se admite nova ausência. Ou é possível. É possível. Nem disse por quê, né? C, não será possível, pois somente decorrido o período de 4 anos, contados do término do anterior afastamento, é que se admite nova ausência. Ou não é cabível, pois trata-se da mesma espécie de afastamento concedido anteriormente, sendo necessário o transcurso de 10 anos. 10 anos que não é, né? De jeito nenhum. Não se aplica a servidores que já fizeram juízo ao benefício, como é o caso, só pode ir uma vez? Não pode renovar? Pode ser renovado sim. Agora, é possível? Ou é 2 ou 3 anos? Olha lá o que diz o artigo 95. O artigo 95 diz assim, e trata de afastamento para estudo ou missão no exterior. O servidor não pode ausentar-se do país, né, sem autorização das autoridades máximas. Parágrafo 1º. A ausência não excederá 4 anos. Tá, Cláudio ficou 4 anos. E fim da missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência. E fim da missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência. E tá lá no parágrafo 1º. Qual foi o período? Em 4 anos, né? 4 anos. Só depois de 4 anos é que ele pode conseguir novo afastamento. Ele só tem aqui 2 anos, né? Então tá errado dizer que é 3 anos. É possível para o Cláudio novo afastamento dentro das condições apresentadas? Não, né? Porque ele só tem 2 anos de atuação. Então a resposta é não é possível, pois somente decorrido o período de 4 anos, contado o término do anterior afastamento, é que se admite nova ausência, ok? Tá bom? Então é muito importante ficar atento a esses detalhes. Tem caído bastante, sabia? Essa missão, o afastamento da missão ou estudo no exterior. Que mais? O descumprimento de deveres e obrigações pode dar ensejo à aplicação de penalidades, devendo ser respeitada a relação entre a natureza e a especificidade da sanção e a competência para sua imposição, tal como previsto na Lei 8.112, do que é exemplo a penalidade de, vamos lá, suspensão superior a 30 dias, questãozinha danadinha, hein? Suspensão superior a 30 dias, cuja competência para aplicação é privativa da autoridade máxima do ente ao qual esteja vinculado o servidor, qual seja, por exemplo, o presidente do Tribunal Federal em questão. E aí?
Suspensão superior a 30 dias. Competência para aplicação de penalidade. Artigo 141. Olha lá. É privativa da autoridade. Não é privativa da autoridade máxima mesmo. Ok? Porque lá no inciso 2, diz assim, compete às autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior à autoridade máxima, quando for suspensão inferior a suspensão superior a 30 dias. Mas a autoridade máxima também tem competência. Quem pode mais, pode menos, né? Então, além das autoridades máximas, autoridades de hierarquia logo abaixo das autoridades máximas também podem aplicar suspensão acima de 30. Por isso que não é privativa. Suspensão, seja qual for o prazo, em razão da gravidade, privativa da autoridade de hierarquia imediatamente inferior à autoridade máxima, doente o qual esteja vinculado. Não é privativa. Suspensão nunca vai ser privativa, porque a autoridade máxima pode e a autoridade logo abaixo da máxima também pode. Demissão privativa da autoridade máxima do órgão ou do ente do qual esteja vinculado o servidor, como, por exemplo, ministro de Estado ou presidente do Tribunal Federal. Ministro de Estado é autoridade máxima? Não, né? Não, claro que não. Certo? A autoridade máxima é o chefe do executivo. Se é ministro de Estado, tudo bem? Então a pegadinha é essa aqui, hein? Cuidado. E ainda, cassação de aposentadoria a ser aplicada pela autoridade máxima do ente ao qual esteja vinculado o servidor, como, por exemplo, o presidente da República. Gostei dessa. Ou cassação de aposentadoria ou suspensão por prazo superior a 30 dias, cuja aplicação é competência privativa da autoridade máxima, do ente do qual esteja vinculado ao servidor. Já está errado, né? Porque suspensão nunca vai ser privativa. A suspensão nunca é privativa. O que é privativo é a penalidade máxima, que é demissão, destituição e cassação. Essas penalidades são máximas. Qual a diferença da demissão, destituição e cassação? Demissão aplicável ao servidor efetivo ativo, destituição aplicável ao exercício comissionado ou função de confiança, e a cassação aplicável ao inativo, seja aposentado, seja em disponibilidade, ok? Certo? Então, essas são, olha lá o que diz o 141, artigo, então a resposta é a letra D, cassação de aposentadoria, autoridade máxima, ponto final. O presidente da República é a autoridade máxima do Poder Executivo Federal. Olha lá o que diz o 141, as penalidades serão aplicadas pelo presidente da República, pelos presidentes das casas legislativas, dos tribunais federais, pelo PGR, que é o chefe do MPU, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou, né, do respectivo poder, não tem nada de ou, ok? Então é isso, privativo das autoridades máximas, demissão e destituição. A demissão e cassação. A destituição não foi tratada ali, apesar de também ser privativa, é porque a destituição, ela é competência da autoridade que nomeou. E nem sempre é a autoridade máxima que nomeia. Normalmente é. Sim, 95% das regras de organização institucionais, regimentos, lei orgânica, elas dão competência à autoridade máxima para nomear os comissionados. Mas pode ter uma legislação onde a competência para nomear o comissionado não seja da autoridade máxima. Então, se a nomeação é daquela autoridade, nomeação do cargo e comissão, a destituição, que é uma penalidade máxima, também vai ser dela. Quem nomeia é quem exonera e é quem destitui. Entendeu isso? Tudo bem? Então, olha lá, artigo 141. Artigo 141. Show? Vamos lá para mais um caso hipotético. Como tem sido explorado o caso hipotético. Aristides, analista do TRF, ou seja, servidor federal, foi cedido ao Tribunal de Justiça de São Paulo
para o exercício de cargo em comissão. No caso narrado, nos termos da Lei 8.112, nos termos da Lei 8.112, o ônus da remuneração. Olha que legal, uma questão bem legal, que trata de quê? Qual é o núcleo da questão? Cessão de servidor. Servidor foi cedido, ok? Servidor cedido. Servidor federal cedido para o Estado, ok? Cedido para o Estado. Não importa se é de São Paulo ou outro, tá? Isso que é importante você saber, que ele é um servidor federal, Aristides é federal, é servidor federal, cedido para outro ente da federação, que é o Estado. Bom, e aí nos termos da Lei 8.112, como é que fica? Qual o núcleo da questão? A remuneração, o ônus da remuneração. Quem paga ao Aristides, ok? Quem paga ao Aristides, porque ele foi nomeado para um cargo em comissão lá no TJ São Paulo, ok? Olha isso. Compartilhado por ambos os tribunais, no entanto, o Tribunal de Justiça arcará com 1/3 e o TRF o restante. Nossa, ô criatividade, nada a ver. O ônus da remuneração é do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ou seja, do seu órgão de origem, ou é compartilhado o ônus da remuneração, arcando cada um com a metade? Não é compartilhado. Não é compartilhado, não existe isso, compartilhado, ok? Compartilhado, no entanto, o tribunal arcará com 2/3, não. Isso, e aí, quem paga é o Tribunal de Justiça de São Paulo ou é o órgão de origem? Ou seja, é o cedente ou é o cessionário que banca? O servidor é o cedido. Pensa, se eu estou emprestando o meu servidor para você, já estou te dando uma benesse, quem paga? Você, não é? Você que banque. Então, o ente federativo é que vai bancar. Certo? É o Tribunal de Justiça de São Paulo. Olha lá o que diz o artigo 93, inciso 1, parágrafo 1º, né? Que trata, principalmente o parágrafo 1º. Na hipótese de cessão para exercício de cargo em comissão, para órgãos ou entidades dos estados, DF e município, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionário, mantido o ônus da remuneração procedente nos demais casos. Se o Aristides, servidor do TRF da terceira, tivesse sido cedido pro TRT da primeira, não continuava no âmbito federal, aí a resposta seria a letra B. Olha só isso. Se o Aristides tivesse sido cedido para outra estrutura, para o MPU, não continua no federal? TRF. Entendeu? Muito cuidado com isso, muito cuidado. Então, se o servidor é cedido para outro ente da federação que não seja de âmbito federal, aí quem vai bancar o ônus da remuneração, né, quem arca com o ônus da remuneração, é o cessionário. Se ele é um servidor federal e é cedido para outra estrutura federal, o cedente é que mantém o ônus da remuneração, ok? Para pagar o servidor. Tudo bem? Ok? Importante, né? Muito importante isso. Show! Vamos lá! E aí você sabe, ele vai receber o valor do seu cargo efetivo acrescido de uma retribuição pelo exercício do cargo comissionado, né? Claro. Tá bom? Vamos lá, mais um desafio. João, servidor público federal, foi convocado para o serviço militar. Quase isso não é raríssimo esse assunto cair em prova, né? Mas às vezes cai. Olha lá. João, servidor público federal, foi convocado para o serviço militar, razão pela qual foi concedida uma licença, na forma e condições previstas aí na lei, né? Nos termos da Lei 8.112, concluído, só cai isso dessa licença, concluído o serviço militar, João, né? Então, João tirou licença, né, para exercício militar
E aí, concluído, o que faz? Terá 15 dias com remuneração para reassumir o cargo, deverá imediatamente reassumir o cargo, terá somente 15 dias sem remuneração para reassumir, terá 45 dias sem remuneração para reassumir ou terá até 30 dias sem remuneração para reassumir. E aí? 30 dias sem remuneração, né? É isso. Olha lá o artigo 85 e seu parágrafo único, que trata exatamente deste tema. Essa licença para serviço militar, ela só, quando cai em prova, é só isso. Qual o prazo, se é com ou sem remuneração? Ou seja, é 30 dias, fim dos, né? Porque qual o prazo dessa licença? O tempo que durar a convocação militar. Né? E também pergunto isso. São duas coisas que pergunto. É o prazo, porque também só fala disso, né? É uma possibilidade. O prazo da licença é o tempo da convocação e o prazo para retorno, né? Se é sem remuneração, claro. 30 dias sem remuneração para retornar ao exercício do seu cargo, tá bom? Vamos lá? Mais um caso hipotético. Mara, servidora pública federal, pleiteou licença de seu cargo público para acompanhar o seu companheiro Mauro, também servidor federal e que fora deslocado do Mato Grosso para o estado do Acre. Engraçado que eu normalmente eu dou exemplo. Lá vai ele pro Acre, né? É que o Acre é distante, quer dizer, distante ao pé. Se você é um concurseiro do Acre, nem é tão distante assim, né? Você está no Acre, que o distante é o Rio de Janeiro, aqui onde eu estou. Não é não? Mas eu estou aqui no Rio, viu? Então, para mim é distante o Acre, né? E aí, saiu ele do Mato Grosso para o Acre. Nos termos da Lei 8.112, a licença pleiteada. O que vai acontecer? Caso concedida, será por prazo determinado e sem remuneração? Não é cabível por ausência de previsão legal? Não, tem previsão. Caso concedida, será por prazo indeterminado e sem remuneração. Caso concedida, será por prazo determinado e com remuneração. Não é cabível, pois só se aplica entre cônjuges. Claro que não, né? Graças a Deus. Pode o companheiro também, né? Conseguir. Claro que sim. E aí, essa licença, eu falo que é a licença do amor, né? É a licença para acompanhar o cônjuge, vai viver só de amor, não tem um tostão no bolso, entendeu? É desse jeito mesmo. E aí, é sem remuneração. Opa! E por quanto tempo? É por prazo indeterminado. Essa licença, ela visa manter a unidade familiar, entendeu? Claro. Não vou bancar isso, né? A administração não vai bancar, não vai manter a remuneração da servidora, mas é por tempo indeterminado, ok? É desse jeito. Mas ela continua ocupando o cargo? Continua ocupando o cargo é dela. E não teve tempo para voltar, tá bom? Isso é muito importante. Então ela será concedida com prazo determinado, tá errado. Não é cabível, é cabível. Caso concedida, será por prazo indeterminado e sem remuneração. Caso concedida, será por prazo determinado, não. Letra C. Olha lá o artigo 84 e o seu parágrafo primeiro, caput e o seu parágrafo primeiro. Tudo bem? Ok? É uma licença bastante explorada em prova. As duas licenças mais exploradas em prova é a licença para acompanhar o cônjuge. Três. É a licença para acompanhar o cônjuge, a licença para cuidar de pessoa da família, né? E para o eletivo, né? A licença para candidatura, para mandato eletivo. Essa também é uma licença bastante explorada em prova. Ok? Tudo bem? Vamos lá para mais um desafio, mais um caso hipotético. Gabriel, servidor público federal, exerceu seu direito de petição em defesa de interesse legítimo
Em razão do indeferimento de seu requerimento, formulou o pedido de reconsideração à autoridade competente. Nos termos da Lei 8.112, o pedido de reconsideração vai fazer o quê? Vamos lá? Então, graças a Deus a gente tem direito de pedir, né? Graças a Deus. E aí Gabriel pediu, mas não conseguiu de cara. Teve o indeferimento. E ele ingressa com o pedido de reconsideração. Então, de que trata a questão? De recursos administrativos, o pedido de reconsideração. O pedido de consideração é uma forma, um tipo de recurso administrativo. Além do pedido de consideração, tem o recurso, que alguns chamam de recurso inominado, outros chamam de recurso hierárquico. Eu gosto do recurso hierárquico, né? Certo? E aí? Mas aqui trata do pedido de reconsideração. Ele interrompe a prescrição, o pedido de reconsideração? Ou pode ser renovado uma única vez? Deve ser interposto no prazo de 15 dias a contar da publicação ou da ciência do interessado, que da decisão que pretende ver reconsiderada? Não é 15 dias. O prazo é 30 dias para recorrer, tanto o pedido de consideração quanto o recurso. Deve ser decidido dentro do prazo máximo de 90 dias, decisão no prazo de 30 dias também. Caso indeferido não admite recurso, claro que admite recurso, cara. O recurso hierárquico, o recurso inominado, ele ataca o indeferimento de um pedido de reconsideração, né? Porque o pedido de reconsideração é dirigido para a mesma autoridade que proferiu a decisão, ok? E aí, se essa autoridade não, conceder, não reconsiderar, né? É isso. Aí o servidor pode ingressar com recurso hierárquico. Então, sempre é possível, né, ingressar com um recurso. E aí, pode ser renovado? Não, não pode ser renovado. Não pode. Ou seja, ele interrompe a prescrição. A prescrição o que é prescrição? Prescrição é um instituto jurídico que pune a inércia, a demora. Começa a correr a prescrição. Perceba, o pedido, o requerimento não interrompe a prescrição. Isso é muito importante. O requerimento não interrompe a prescrição. O que vai interromper a prescrição são os recursos administrativos. Servidor, você pode pedir, e lembre-se que tem 2 prazos prescricionais na Lei 8.112. Tem o prazo prescricional no direito de petição e tem o prazo prescricional lá atrás, lá no regime disciplinar. Que esse último aí é para a autoridade, ou seja, para a administração pública observar. O prazo prescricional previsto no direito de petição é um prazo para observância pelo servidor, né? 5 anos e 120 dias. E aí, servidor, você pode pedir, mas você tem que pedir dentro desse prazo, ok? E o requerimento não interrompe o prazo prescricional. O que interrompe o prazo prescricional é o pedido de reconsideração e o recurso hierárquico. E você também tem que lembrar que interrupção quer dizer que o prazo zera. A prescrição está correndo. Servidor entrou com requerimento, interrompeu? Não! Continua a prescrição correndo. Ele teve seu pedido indeferido, ingressou com um pedido de consideração. Agora que houve a interrupção do prazo prescricional. E aí zera, volta a contar tudo desde o início, tá bom? Ok? Então, muito cuidado com isso. Olha lá o artigo 111. Artigo 111 da Lei 8.112. Show? Não é uma revisão? Claro que é uma revisão. São muitas dicas, são muitos alertas. Presta atenção nisso, toda hora eu falo isso, né? Presta atenção nisso, cuidado, olha lá. Porque, e olha, acredita, você vai lembrar do que eu estou falando, né? Vai ficar uma voz lá, minha voz lá no seu ouvido e você vai gabaritar. Parece um fantasma, né? Muita gente fala isso. Claudete, parece que você estava no meu ouvido falando. Sabe por quê? Porque aqui a gente bate um papo firme, um bate-papo concurseiro que vai ficar aí na sua cabeça guardadinha a informação, né? Lógico.
tem que fazer revisão, né? Se a prova tá longe, daqui a pouco você vê de novo as nossas aulas. É muito importante isso, tá certo? Eu espero que você esteja gostando. Mas, eu espero que você esteja entendendo. Pô, Claudete, mas eu tô errando, tá? Não tem problema não. Errou aqui, acerta na prova. Então, a hora de errar é agora. Não pode errar depois, né? Lá na prova. Aí dá problema. Agora pode. Não fica culpado, se sentindo culpado não, que dá tempo de verificar onde que tá a falha e acertar. Tudo bem? Vamos lá. Mais um caso hipotético, né? Como tem, né? Mário é analista do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ainda em estágio probatório. Olha lá, Mário é analista do Tribunal Regional Federal, ou seja, servidor federal, né? Ainda em estágio probatório e pretende licenciar-se para tratar de assuntos de interesse particular. Já a Alessandra, também analista, né, do Tribunal Regional Federal, obteve licença para tratar de interesses particulares há 1 ano e pretende que sua licença perdure por mais 3 anos. E aí? Nos termos da Lei 8.112, Mário, vamos lá? Então vamos lá. De que trata a licença? De que trata a questão? Licença, qual licença? Licença para tratar de interesses particulares, né? Tanto Mário quanto a Alessandra. A diferença é que Mário está em estágio probatório, ok? A Alessandra, ela obteve licença para tratar de interesse particular há 1 ano, e pretende que perdure por mais 3 anos, ok? Então, Alessandra, na sua prova, é muito importante você rabiscar a sua prova. Caderno de prova não tem que ir intacto, né? Limpinho, não, olha como é que eu sou, né? Limpinho. Não. É a hora de rabiscar. Grifa! Tem muitas informações que você precisa, né, atentar. Ok? Então, a Alessandra obteve licença há 1 ano e quer que dure mais 3. A Alessandra quer pouco não, né? Vamos lá? E aí? Afirmativa A. Mário não tem direito à licença, à mencionada licença, e a Alessandra poderá licenciar-se pelo prazo máximo de 3 anos consecutivos. Mário faz jus da licença, desde que preenchidos os demais requisitos legais, e a Alessandra poderá licenciar-se pelo prazo máximo de 2 anos. Não é 2 anos. E o Mário não faz jus. Mário não tem direito à licença mencionada e a Alessandra poderá licenciar-se pelo prazo máximo de 5 anos, consecutivos ou não? Não. Mário faz jus à mencionada licença, desde que preenchidos os demais... Não, Mário não tem direito. Não tem direito. E Mário não faz jus à mencionada licença e a Alessandra poderá licenciar-se pelo prazo máximo de 2 anos. Questão fácil, viu? 2 anos também não é não. E aí? A resposta é: Mário não tem direito à mencionada licença e a Alessandra poderá licenciar-se pelo prazo máximo de 3 anos consecutivos. Olha lá o artigo 91 da Lei 8.112. Por que o Mário... E aí, olha pra mim, muito cuidado no que eu vou te explicar agora. Se tivesse aqui, Mário é analista estável, presta atenção, Não, antes eu vou explicar, peraí, calma. Por que Mário não pode? Cadê? É a letra A. Por que Mário não tem direito à mencionada licença? Por que Mário não tem direito? Por quê? Porque Mário está em estágio probatório. Mário não pode porque ele está em estágio probatório. Quem está em estágio probatório não pode usufruir licença para tratar de interesse particular. Justo, né? E o prazo máximo dessa licença é 3 anos, ok? 3 anos consecutivos. E claro que ela é sem remuneração, tá bom? Agora, o que eu quero que você preste muita atenção, lembrando que essa licença pode ser interrompida a qualquer tempo, seja a administração pode interromper ou o servidor interrompe a licença. O que eu quero que você esteja atento? Vou
vou inventar um novo caso hipotético para ficar mais emocionante, entendeu? Mário, presta atenção. Mário, servidor público federal estável, faz um novo concurso federal, mantém a estabilidade, é claro, mas ele é obrigado a passar por um novo estágio probatório? Sim, a cada novo concurso, novo estágio probatório. Então, olha só, Mário é estável, mas está em estágio probatório porque ele está num novo cargo, ok? E aí eu te pergunto, Mário pode, já que já é estável, pode usufruir licença paternidade de interesse particular? Pode ou não pode? Ele é estável, mas ele está em estágio probatório porque ele está no novo desempenho, um novo concurso. E aí? Pode ou não pode usufruir de licença paternidade de interesse particular? Não. Por quê? Porque a lei diz... Cadê? Será concedido ao servidor desde que... Eu gosto de ler o texto da lei para você ficar com ele na cabeça. Desde que não esteja em estágio probatório. Não diz o legislador que tem que ser estável. Ele diz, não pode estar em estágio probatório. Perceba como isso é importante, né? Olha, a banca é bom exemplo, porque se fosse eu pegaria... As minhas questões são muito mais... Né? Muito mais cheia de pegadinha e muito mais capciosas, entendeu? Quando eu elaboro questões nos simulados, eu pego pesado um pouquinho, né? Por quê? Porque é para poder deixar você preparado para a prova, não é para deprimir ninguém não, entendeu? Para deixar você preparadíssimo. Entendeu a situação? Como o Mário está em estágio probatório, não pode. E mesmo se ele fosse estável, né, em outro cargo, né, entendeu a dinâmica toda, né? Certo? Então a resposta da questão é letra A. Letra A. Show? Olha só, acabou o nosso tempo, mas eu volto daqui a pouquinho. Tchau, tchau.